num oferecimento do Grupo CONAC, Patrimonial Segurança, Florestal, JP e MK Telecom, começa agora mais uma edição do Eleições 2020 JR TV Debate. Um programa em que o JR TV oferece a oportunidade de partidos, pré-candidatos e representantes de entidades manifestarem suas opiniões sobre o pleito deste ano, particularmente sobre as perspectivas de desenvolvimento de São Miguel do Oeste. Por uma hora, acompanhe nossa transmissão ao vivo através do Facebook, entrando em nossa página acessando JR Regional. E para o Eleições 2020 JR TV Debate de hoje, os nossos convidados são Carlinhos Burato, presidente do MDB, Jean Carlesso, presidente do PSOL, e Cristiane Zanata, presidente do PSDB. O programa está dividido em 4 blocos. No primeiro teremos a apresentação dos participantes. No segundo, os convidados respondem pergunta da produção. No terceiro bloco, o dirigente pergunta para o dirigente, sendo que o tema é livre. A ordem foi definida por sorteio há poucos instantes. E no quarto e último bloco, os convidados voltam a responder perguntas da produção. Está no ar JR TV Debates, o seu programa de eleições 2020. Inicialmente teremos a apresentação dos nossos convidados. Carlinhos Burato, é uma alegria recebê-lo no JR TV, nesse programa em que enfocamos política de nosso município de São Miguel do Oeste. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Serginho. Boa noite, Estênio. Boa noite os telespectadores aí do RGTV, né? É uma alegria pra gente estar aqui, né, Serginho? A gente já é parceiro de longa data, de conversas e conhece também o teu trabalho já há muito tempo. E estamos aí num novo desafio. Para mim também é uma novidade, é uma coisa está sendo bem de um aprendizado constante, porque pela primeira vez eu assumo aí a presidência de uma agremiação partidária, né? Eu sempre fui presidente de clubes, de futebol, de veterano, nós estávamos há pouco falando da ASB, sempre participei das diretorias, mas de agremiação partidária é a primeira vez que eu assumo como presidente. E estamos aí, imbuídos de um objetivo nobre de fazer com que São Miguel cresça, de que São Miguel desponte e de que São Miguel viva cada vez melhor em benefício dos seus munícipes e melhorar a qualidade de vida e a vida das pessoas que moram aqui. Jean Carlesso, é muito bom tê-lo no Eleições 2020 JR TV. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Agradecer ao JR TV a oportunidade de participar desse debate aqui com os demais presidentes de partido do município de São Miguel. Dizer que é importante a gente discutir política em todos os momentos, pois a política faz parte de tudo, né? Sem política a gente não tem como ir adiante, a gente não tem como melhorar a nossa vida e corrigir as coisas erradas. E dizer que é a primeira vez que eu participo de um debate em transmissão ao vivo pela internet, e dizer que esse tipo de conversa é interessante porque além de ouvir também os assistentes, né, os televisores aí, os que estão vendo pela internet podem ver também os debatedores. Isso é interessante, né, porque essa é a nova ágora da nossa sociedade, né? Então, para quem não me conhece, eu sou presidente do PSOL aqui de São Miguel do Oeste, né? A gente criou o partido há alguns anos e essa vai ser a primeira eleição municipal que a gente está participando efetivamente dos debates e das organizações, e a gente está participando hoje. A gente ajudou a criar aqui em São Miguel do Oeste a Frente Democrática, e hoje dentro dessa frente a gente está tentando criar um debate com a sociedade sobre a importância da democracia e a defesa da democracia e da Constituição Federal.
Então é um grande prazer poder estar participando aqui desse debate para poder falar um pouco mais sobre o partido e sobre também a Frente Democrática. Nossos cumprimentos também a Cristiane Zanata, presidente do PSDB. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Boa noite, Sérgio. Boa noite ao Jean, que é o presidente do PSOL. Boa noite ao Carlinhos Burato, que é presidente do MDB. Uma saudação especial aos telespectadores que estão nos acompanhando, os internautas. A você, Serginho, já parabenizo também por esse trabalho que vem desenvolvendo, é pioneiro aqui no nosso município de São Miguel do Oeste. E a gente fica feliz de saber que tem pessoas que procuram sempre fazer o melhor. E nós da política temos o compromisso de estar promovendo, e também como presidente do PSDB, ter esse compromisso com a nossa sociedade Miguel Estilo, de fazer o melhor. E a política tem que estar a serviço dos nossos cidadãos, da nossa comunidade Miguel Estilo. Esse é o maior objetivo do PSDB, um ano importante. Nós passamos por uma convenção, tivemos uma eleição onde que fomos eleita presidente juntamente com a nossa executiva. Então o compromisso nosso ainda é maior de estar fazendo essa oxigenação dentro do PSDB, fazendo essa motivação também para os nossos filiados. E aqui quero fazer uma saudação também especial para a nossa executiva, para o nosso diretório, para os nossos militantes, filiados e principalmente para os nossos amigos que nos dão esse apoio no nosso dia a dia, na nossa gestão enquanto presidente. Um ano importante, um ano de eleição, e que nós devemos estar atentos a essa escolha que nós, enquanto cidadão, temos o direito de exercer esse princípio da cidadania. Então eu fico muito feliz por nós estarmos aqui debatendo, buscando o diálogo maior para o bem de São Miguel do Oeste. Eu penso que todos nós estamos aqui pensando no melhor para São Miguel do Oeste. E nós só vamos encontrar soluções conseguindo dialogar, construindo projetos, todos de uma forma de envolvimento, de participação efetiva. Num oferecimento de Grupo CONAC, Patrimonial Segurança, Florestal JP e MK Telecom, estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós
Somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Voltamos a apresentar Eleições 2020 JRTV Debate. E nesse segundo bloco, os convidados responderão perguntas da produção. Nossa primeira pergunta é endereçada para o ex-vereador e empresário Carlinho Burato, presidente do MDB. Ao assumir a presidência do MDB, Carlinhos, você passou a trabalhar uma proposta diferenciada e arrojada, ou seja, de colocar no mesmo palanque na campanha eleitoral deste ano PP e MDB, arquirrivais históricos, responsáveis por verdadeiras batalhas políticas em São Miguel do Oeste. Foi mais longe ainda ao cogitar até do MDB abrir mão do cabeça de chapa para indicar o candidato a ficar com o MDB, a indicação do candidato a vice-prefeito. Daí que pergunto ao presidente do MDB, Carlinho Burato, como nasceu essa ideia e com qual objetivo surge essa aliança entre PP e MDB? Bom, Serginho e amigos do JRTV, na realidade, o que surgiu a necessidade, o que surgiu na cabeça foi a necessidade de se fazer um projeto arrojado, um projeto principalmente econômico, né, para São Miguel do Oeste, porque eu, como empresário e como uma pessoa que entende um pouco da administração, percebo que São Miguel do Oeste nos últimos anos vem caindo a arrecadação. Nós sempre fomos o primeiro, segundo da região. Hoje nós estamos em quinto colocado, já estamos perdendo para Itapiranga, para Maravilha, para Pinhalzinho e para São Lourenço do Oeste. E a gente tem que buscar gente que conheça e que saiba solucionar esse negócio. Como nós do PP, do MDB, a maioria aí das pessoas são empresários e a gente convive num meio comum, que são as associações comerciais, a Associação Industrial de São Miguel, a gente tem uma proximidade de ideias, no mínimo, no campo econômico. Poderia ser um pouquinho mais distante no campo ideológico, mas no campo econômico muito parecido. Então, é esse motivo que me levou a nos aproximar e conversar. Outro motivo, e os partidos antigamente eram Arena e MDB, então existia uma rivalidade muito grande. Nesses tempos todos, tanto o MDB foi se diluindo entre outros partidos, que hoje são os de centro-esquerda, inclusive o companheiro está aqui, o Jean e a Cris, do PSDB e do PSOL, são dissidentes do MDB, né, que na época era um partido de centro-esquerda ou de esquerda, e o PSL, o PFL, hoje PSD, PL, seriam então os partidos dissidentes um pouco do lado da Arena, né, que seriam os partidos mais de direita. E nesse tempo todo, algumas pessoas que eram inimigos passaram para outros partidos e viraram amigos. Então assim, então será que só os que permaneceram autênticos não podem se unir? Só os outros partidos que podem se unir? Então eu acho que a gente tem que olhar para frente. Nós temos um candidato a prefeito, claro, muito bem preparado, que é o João Carlos Grando, um homem que conhece as nuances de Brasília e de Florianópolis como poucos, que eu acho que é o que está faltando em São Miguel. Hoje São Miguel vive um isolamento político, né? Porque não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual, não tem um senador, não tem a quem se agarrar, né? E com o João Grando, no caso, nós teríamos uma pessoa muito qualificada para o cargo. Mas quando você entra numa conversa e num projeto, você não pode entrando impondo as coisas. Então, nesse quesito, a gente está presente numa conversa muito boa, muito sadia, muito salutar, num projeto muito bom para São Miguel do Oeste, na qual a gente pode ser cabeça de chapa, pode ser ceder a cabeça de chapa, se o grupo entender assim,
Então a gente está muito tranquilo e muito assim, num projeto para São Miguel do Oeste em primeiro lugar. Sou presidente do MDB, defendo a agremiação, gosto do MDB, mas gosto muito mais de São Miguel. Então, se o projeto for bom para São Miguel, eu acho que a gente tem que esquecer ambições pessoais, ambições partidárias e procurar o melhor para o nosso município. Carlinhos Burato, presidente do MDB. A nossa pergunta agora é para o advogado Jean Carlos Carles, presidente do PSOL. PSOL, PT e PDT acabam de anunciar a criação em São Miguel do Oeste da Frente Democrática. Os 3 partidos, inclusive, assinaram uma carta se comprometendo a construir um projeto popular. Carles, nos dê mais detalhes dessa proposta desses partidos de esquerda, propostas essas que incluem a população de São Miguel do Oeste. Faltou na lista aí o PSB. O PSB ele já anunciou na semana passada ou retrasada, agora me falha a memória, a adesão a essa frente democrática. Na verdade, ela não é uma, como você disse, a frente de esquerda. Na verdade, ela é uma frente democrática. A gente reuniu os partidos, essa conversa vem acontecendo há muito tempo, e todos os partidos que hoje integram a frente chegaram a um consenso, que o São Miguel do Oeste faz parte da União, faz parte do Brasil, e hoje no Brasil nós estamos tendo ataques muito fortes à democracia e ao que garante todos os direitos dos cidadãos, que é a Constituição Federal. Então esses ataques, eles não podem acontecer lá e fazer de conta que não acontecem aqui. Então esse momento é um momento de muita importância a nível nacional, de união daqueles partidos que entendem a importância da Constituição Federal e da democracia. Claro que nós estamos falando aqui de um contexto municipal, de uma eleição municipal, mas é importante trazer esse debate do nível nacional também para o nível local, para fortalecer o conjunto de ideias em defesa da democracia e da Constituição Federal. Então, esses partidos, quando sentaram e decidiram criar essa frente, foi assinada uma carta. Essa carta é a carta de compromissos dessa frente. Isso não quer dizer que quando chegar as convenções partidárias, que isso vai significar uma coligação partidária desses partidos, mas que, independente do caminho que esses partidos irão seguir na caminhada eleitoral, eles vão seguir na mesma direção da defesa da democracia, da Constituição Federal, e para São Miguel do Oeste a construção de um projeto popular. Há muito tempo que a gente não ouve essa expressão de construção de um projeto popular, porque o que nós precisamos é entender o contexto que o Brasil passa e o município passa em relação à pandemia que está acontecendo, que isso não só destruiu a economia, como também destrói vidas, e as decisões tomadas pelos dirigentes que estão no poder estão indo contrário às recomendações de todos os órgãos de saúde do mundo. E essas decisões estão destruindo vidas. Hoje no Brasil já passaram de 60 mil mortos. E a previsão é de que até setembro tenha 100 mil mortos no Brasil. O que as pessoas precisam entender é que a vida é uma coisa muito rara. A vida, nós somos o único planeta do universo em que tem vida e mais, tem vida inteligente. Então nós não podemos colocar a economia acima de tudo. A economia só funciona se tiver preservação da vida, se tiver gente para trabalhar, tiver gente para gerar riqueza. Então, em primeiro lugar não pode estar a economia, em primeiro lugar tem que estar a vida. Então nós precisamos construir um projeto popular que atenda a vida, que atenda o respeito de todos e, ao mesmo tempo, buscar a recuperação da economia, que é sim um projeto urgente para São Miguel do Oeste e urgente para o Brasil. Mas a gente não pode colocar a economia acima da vida, por isso a intenção de fazer um projeto popular e debater com o povo. Como é que nós vamos alcançar a recuperação da economia sem destruir vidas? Ouvimos Jean Carles, presidente do PSOL. Agora, nossa pergunta é endereçada à ex-vereadora Cristiane Zanata, presidente do PSDB. O PSDB, no pleito de 2016, liderando uma frente, disputou a prefeitura e cumpriu um bonito papel. Em alguns momentos, chegou a ameaçar os favoritos. Nos bastidores, agora comenta-se que o PSDB chegou a ser convidado para fazer parte do governo do prefeito Wilson Trevisan.
Também circulou informações de que os tucanos participaram de reunião junto com PP, MDB, PL, enfim. Você confirma esses encontros? E para o PSDB, o que representa essa procura de outros partidos, esse assédio de outros partidos para ter o PSDB junto na campanha eleitoral desse ano? Então, Serginho, os nossos amigos, com muito respeito que a gente vem ao público aqui dizer do nosso comprometimento social e político, né? Mas acima de tudo, como tu falou da eleição passada, nós tínhamos um projeto que nós entendíamos naquele momento que seria o momento do PSDB mostrar a sua importância e também todo um trabalho que já foi desenvolvido também à esfera nacional. Tanto é que ainda o PSDB ele fez sua história nacionalmente e nós estamos ainda hoje usufruindo o que foi conquistado. O próprio Sistema Único de Saúde foi, o Plano Real que nós estamos ainda também vivenciando e em termos de municipalidade nós também entendemos que o PSDB é um partido que estuda, que debate, que constrói, que analisa, que faz reflexão. E é por isso que nós não temos dificuldade nenhuma de estar sentando com nenhum partido. Então nós tivemos sim esse convite, né? A gente teve conversando com o PSDB, com a executiva, com o prefeito, também nos convidou sim. E nós ficamos felizes também por ter essa valorização, porque sabemos também de todo o nosso envolvimento, do nosso trabalho. E esse trabalho é que nós usamos a política a serviço do nosso cidadão. E é essa a nossa ideologia e é isso que vem aflorando cada vez mais dentro do PSDB. Também conversamos sim, tivemos várias reuniões com o MDB, Carlinho está aqui, né? Também tivemos com o PP, que o presidente é o Gica, com o PL também, com o Sadi, com o Everaldo, enfim, e se conversa, se discute, e para nós, política é a arte de saber conversar. Porque a partir do momento que eu consigo dialogar, ouvir o que o outro tem para me dizer, pensar, analisar que aquela proposta, que aquele projeto, ele vem ao encontro dos anseios da nossa população, que aquilo faz bem para São Miguel, o PSDB não tem problema nenhum de participar. Muito pelo contrário, o PSDB é um soldado que está aí para ajudar, para contribuir, para trabalhar, para mudar esse cenário que a gente vem observando que o nosso município está indo por um caminho. E esse caminho ele pode ser melhor. Ele pode ser melhor nessa unidade de trabalho, nessa ruptura, muitas vezes, que a gente fala assim de rivalidade. Eu acredito, e eu uso essa frase incansavelmente, que eu acredito ainda na política, eu acredito nas pessoas realmente de bem, aquelas que querem usar a política para fazer o trabalho social, o trabalho do bem comum. E é por isso que nós, dirigentes partidários, é por isso que existem os partidos políticos, é para fazer essa construção desse projeto. Agora, quando eu faço um projeto particular usando a política, o PSDB não concorda. O PSDB não aceita esse tipo de situação. E é por isso que nós estamos trabalhando, nós estamos ouvindo, trabalhando com os nossos diretorianos, com a nossa executiva, com nossos filiados, porque também nós não podemos esquecer que nós temos a pandemia. E também nós temos que respeitar todo um protocolo da saúde. E isso também acaba dificultando todo o nosso trabalho, porque onde que a gente reunia 10, 15, a gente tem que reunir menos ainda. Então é um trabalho mais lento, mas é um trabalho também que surge, que a gente pode observar, que surge mais efeito, que as pessoas se sentem mais à vontade para conversar, para expor seus anseios, as suas dificuldades, a visão, a leitura que eles têm do nosso município. E isso só soma. Quando eu consigo compreender o que o outro está me dizendo e avalio que aquilo eu posso somar num projeto, numa construção, isso é muito salutar, isso é ser político, isso é saber fazer política. E é nesse projeto que a gente quer elaborar e quer somar e participar.
um projeto onde que todos sejam ouvidos. Ninguém é mais e ninguém é menos. Mas que a gente possa sentar e conversar de igual para igual e construir o melhor para São Miguel. O que seria esse melhor? Daqui a pouco a gente pode estar discutindo e vai mais do que 1 hora o debate. Mas nós precisamos se atentar a números. E a administração, querendo ou não, ela tem todo um diagnóstico numérico. O Tribunal de Contas já começou a fazer alertas, inclusive, para o nosso município de São Miguel do Oeste. Então, nós estamos agora, praticamente em julho, e a tendência é cada vez diminuir ainda mais agora, totalmente com essa pandemia. E o que a gente se vê? O que a gente vê? Daqui a pouco, o nosso jovem não tem aonde trabalhar. E daí? Nós, dirigentes partidários, muitos agentes políticos, como ex-vereadora, o Carlinho também foi ex-vereador, o nosso colega do PSOL foi candidato também a deputado federal, né, Carleto? Estadual. Então, querendo ou não, tem toda uma bagagem que a gente pode estar somando e contribuindo para fazer esse melhor, o melhor para São Miguel do Oeste. Mas para isso tem que ter respeito, tem que ter essa questão de unidade, de somas de projetos, objetivos iguais, propostos, e sempre pensando em São Miguel do Oeste. Porque quando a gente ganha uma eleição, a gente não é MDB, a gente não é PSOL, a gente não é PSDB, a gente é São Miguel do Oeste. A gente vai trabalhar para o cidadão Miguel Estino. Ok, ouvimos Cris Zanato, presidente do PSDB. Assim encerramos o segundo bloco do Eleições 2020 JRTV Debates. Vamos para mais um intervalo, em seguida voltamos. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Comuns. Voltamos com Eleições 2020 JRTV Debate. No programa de hoje contamos com a presença de Carlinho Burato, presidente do MDB, Jean Carlesso, presidente do PSOL, e Cristiane Zanata, presidente do PSDB. E nesse terceiro bloco, dirigente pergunta para dirigente. O tema é livre, a ordem foi definida por sorteio.
E quem começa perguntando é a Cris, e sua pergunta é para Carlinho Burato, do MDB. Cris. Burato, você assumiu a presidência, então, do MDB, num ano importante também para a população de São Miguel do Oeste, para o MDB. Dentro da tua gestão, o que vocês analisam, né, juntamente com a tua executiva, com o teu diretório, analisam e o que projetam, né, numa majoritária para São Miguel do Oeste melhorar, para São Miguel do Oeste avançar? O que vocês têm discutido isso? Olha, Cris, obrigado até pela pergunta, né? A gente sempre trata das questões da realidade sociais e econômicas, né? Isso sempre vem à tona. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, que é essa questão da pandemia. Isso só agravou situações que já vinham acontecendo, né? E nós entendemos na executiva, e a gente discute, que uma prefeitura, ela é muito mais que um gerenciamento de recursos. Quando vem o recurso, você gerenciar o recurso, né? Então, tem que tomar alguns cuidados e algumas atitudes bem simples, às vezes fazem toda a diferença, né? Nós temos hoje, por exemplo, em São Miguel do Oeste, um trânsito com essas mãos únicas, onde só um dado para você, é uma coisa que às vezes passa despercebido para as pessoas, mas mais de 2.500 contas de aposentados foram retirados do Sicob de São Miguel e passados para o Sicob de Bandeirante, Paraíso, Barra Bonita e Guaraciaba, em virtude dos associados, pessoas mais de idade, não se adaptaram à questão das mãos únicas em São Miguel do Oeste. E também a questão do estacionamento pago, porque o problema não é pagar, o problema é lidar com a maquininha para essas pessoas mais idosas. Mas isso tudo bem, a princípio assim você lembra. Mas se 2.700 contas saíram do Sicob São Miguel do Centro e foram para lá, isso significa mensalmente 2.700.000 reais que saíram do comércio. Isso quer dizer que o pequeno comerciante está sofrendo com isso, entendeu? E a gente não vê nada da municipalidade ir atrás de novas empresas, ir atrás de novos segmentos, buscar alternativas para que isso aconteça, ao contrário dos municípios da nossa região, porque se fosse uma coisa da região, toda a região caindo, ou toda a região perdendo, são coisas que até poderiam ser normal. Mas quando você vê São Miguel em 3 anos cair 5,35% em arrecadação, e Guaraciaba nesse mesmo tempo crescer 18,4%, Maravilha crescer quase 30%, Pinhalzinho crescer, São Lourenço do Oeste ultrapassar, tem que ter alguma coisa errada no local, porque não é da região. Quando eu fui vereador de 2005 a 2008, existia essa preocupação, existia de se buscar alternativas, tanto que nesse período nós trouxemos, hoje JBS, mas a Sul Vale, nós trouxemos Hospital Regional, nós trouxemos o IFSC, nós trouxemos a unidade de beneficiamento de semente, que hoje inclusive está sendo uma questão de despejo, uma batalha judicial lá, né? Eu me lembro quando o PP foi prefeito, trouxe a Terra Viva, né? Então nós temos um histórico de trazer empresa, de fomentar a economia de São Miguel do Oeste. E mesmo assim nessas administrações a gente fez muita obra e com dinheiro próprio, porque essa questão da queda da arrecadação, Cris, ela é uma coisa muito maléfica. Lá além de você perder na hora de arrecadar, na hora de você repartir o fundo de participação dos municípios, você tem escalas que você participa. Então, conforme a tua contribuição, você participa da escala X ou Y. A escala maior é 100 e a escala menor é 30, porque menos de 30 ninguém consegue sobreviver. São Miguel do Oeste já teve na pontuação de 0,50. Hoje está na pontuação de 0,38.
Então caiu. Isso significa 7 a 8 milhões a menos por ano no fundo de participação dos municípios. Você imagina 10 anos você recebendo 8 milhões a mais, não precisava fazer financiamento para fazer asfalto. Porque agora, além dos 8, nós vamos pagar 40. Porque vem o juro, e aí vem isso, e aí você acaba endividando o teu município e não consegue mais dar a volta. Né? Então, são coisas que é urgentíssimo que se mude a direção. Que se a gente conseguir chegar com o nosso projeto, essa direção será mudada. E se não conseguir, quem ficar, que mude essa direção com urgência. Porque a prefeitura hoje está sendo gerenciada. Eu não vejo uma pessoa que pensa daqui 40 anos São Miguel. Eu vejo a pessoa que pensa na próxima eleição. Eu não vejo uma pessoa que pensa no futuro. Então é isso que nós estamos debatendo. E quando o Serginho me pergunta que eu assumi uma posição desafiadora de botar PP, PSDB, PL, PR, ou PL hoje, né? E MDB no mesmo palanque, não, eu não assumi de colocar esses partidos, eu assumi de colocar pessoas com o mesmo interesse que o nosso. Então nós temos um interesse que São Miguel cresça, que São Miguel melhore. Esse é o interesse. É claro, eu concordo com o nosso amigo aqui, o Carlesso, que a vida em primeiro lugar, mas sem dinheiro não existe vida. Sem o dinheiro para dar assistência médica, para dar assistência social, tu não consegue sem arrecadação, não consegue nada. Carlinhos Murato respondeu pergunta feita pela Cris. Agora o Murato pergunta para o Carlesso. Meu amigo Jean Carlesso, estamos nos conhecendo cada vez mais e acredito que essa admiração deva crescer entre a gente a partir do momento que a gente se conhece e eu, como eu digo assim, a gente pode ter ideologias diferentes, mas existe seriedade, existe comprometimento naquilo que a gente defende e a gente defende isso com o coração e com as ideias. Você defende a vida, você defende a questão, em primeiro lugar, das pessoas estarem bem. Você não acha um contrassenso, Carlesso? Nós estamos em plena pandemia, o governo federal mandando auxílio emergencial para as pessoas poderem viver, para as pessoas poderem comer, e uma prefeitura notificando e exigindo calçadas no padrão a se fazer o padrão. Tudo bem que isso já tem um certo tempo que foi feito, mas a pandemia está aí e eu não vi nenhum esforço, nenhum pedido, inclusive, dos órgãos oficiais da administração pública ao Ministério Público ou judicialmente para que se estendesse o prazo desse passeio, que na minha opinião é necessário, mas não é prioridade. E além de ter feito, agora notificando as pessoas que fizeram para fazer de novo. Então, perguntar para ti se você não acha esse contrassenso. Pergunta que já vem com a resposta, né? Obviamente, algumas coisas devem ser prioridades e outras não, né? Então, cabe ao prefeito municipal, junto com o seu setor jurídico, ver junto ao Poder Judiciário, porque, obviamente, devem ter acordos com prazos, mas isso é uma questão de bom senso, né? Não podemos dizer que, nesse momento, uma calçada é mais importante do que o alimento que o cidadão vai colocar no prato, né? Então, aqui, com certeza, é um ponto que nós devemos ter um debate com a sociedade e o Poder Público Municipal, talvez, rever essa situação para aumentar o prazo, talvez criar alternativas para a forma como vai ser feita essas calçadas. Claro que, ao mesmo tempo que você torna obrigatória a padronização da calçada, você também vai gerar empregos, com isso vai gerar economia, vai movimentar a roda da economia, mas nesse momento, com certeza, haverão pessoas que não terão condições mínimas de pagarem essas despesas, né? Então, o que está faltando talvez é um pouco de diálogo com a sociedade para ver qual é a opinião da sociedade sobre isso e tentar, junto com o Judiciário e o Executivo Municipal, talvez criar mecanismos de financiamento com juros subsidiados ou então mesmo suspensão
dessa obrigação, né? Então, esperamos que o Poder Público Municipal coloque isso em pauta, com certeza, né? Agora o Carlesso do PSOL pergunta para a Cris do PSDB. Cris, esse momento de pandemia que tem que ser o ponto principal de toda a discussão, né? Como foi dito, já 60 mil pessoas morreram. A extensão desse dano ocasionada no nosso país foi justamente pela postura incorreta dos nossos dirigentes nacionais sobre como combater essa pandemia, né? A medicina e a ciência deu seus indicativos, deram seus métodos de recomendação e eles não foram seguidos. Países que seguiram tiveram poucas ou menos mortes. E o país aqui já amarga mais de 60 mil mortes. Isso é um alerta da ciência, né? E não só dessa questão da pandemia, desde que eu me conheço, né, desde que eu vim a esse mundo, a gente escuta os cientistas alertando sobre as questões do desmatamento, da questão do aquecimento global, que é um alerta tão grave quanto essa questão da pandemia que não foi ouvida. Então, qual é a opinião do PSDB para o município de São Miguel do Oeste na questão da ciência, da pandemia e do meio ambiente? Então, o PSDB e a Cris também, né, ela é sempre a favor do conhecimento ligado à conscientização. É um trabalho que tem que também ter a soma de esforços, de harmonia também entre os próprios poderes. A própria eleição aqui, a gente também vale ressaltar que houve uma movimentação, então ela foi transferida também justamente por esse período que nós estamos vivendo. Então nós não podemos, e acredito que a negligência ela tem que ser banida. É por isso que tem todo um protocolo, por isso que tem toda uma questão de recomendações, do distanciamento, do uso de máscara, da questão do álcool gel em todo momento. Então eu vejo que essas ligações elas têm que estar sempre presentes. E a questão da própria harmonia dos poderes ligado ao próprio exemplo que nós, como agentes políticos, temos que estar fazendo. É isso que a gente está fazendo, o próprio PSDB, a questão de não estar se reunindo, né, porque já foi proibido, mas tendo esse contato mais virtual, tendo essa conscientização em busca da saúde. O que nós precisamos fazer também é um estudo, porque me parece que nem os próprios cientistas, claro que eles têm essa linha, esse encaminhamento, mas também tem fatos desse vírus que até está sendo descoberto agora também. Então eu vejo que é muitas incertezas, nós vivemos num momento difícil de incertezas, mas que também a nossa vontade de unir os esforços e o nosso trabalho, ele tem que vir também numa comunidade, numa unidade de trabalho e propriamente dito uma questão de enfrentamento. Nós não podemos fugir desse momento, até porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, quanto tempo isso nós vamos ter que conviver. Então eu penso que teve a fase inicial aí, que teve todo esse isolamento, que paramos, e tem pessoas ainda, né, segmentos sociais que estão parados, que estão enfrentando isso com muita dificuldade. E que vê também essa questão da solidariedade, de nós estarmos mais atentos. O próprio governo federal, né, tem que também fazer, os governos aqui eu digo, né, tanto estadual, federal e municipal, eles têm que fazer a sua parte, porque eles têm recurso para isso. Tanto que foi destinado tanto para a pandemia, mas também ainda existe um recurso X lá, que também está ainda para ser usado. E diante dessa situação, eu me reporto aqui a São Miguel do Oeste e eu tenho que comungar dessa situação assim, dos passeios públicos. É uma aberração que está acontecendo. As pessoas, além de fazer o passeio público, de gastar o seu dinheiro, ainda são notificados para estar arrumando. Então, olha a bagunça que isso me gera na minha cabeça. E também no munícipe, porque não teve um projeto, as pessoas não foram lá, não teve um padrão. Então, se a administração municipal, sou a favor essa é a minha opinião, se ela tomasse para si essa responsabilidade, ela pegasse para si, fizesse padrão,
isso não estaria dando esse problema também para os nossos munícipes. Então, além de tudo, de ter um momento de incertezas, de desgaste, de preocupações e a questão financeira batendo, porque a gente conflita, né, com o que eu vou pôr na mesa e também com a minha saúde. As duas coisas andam junto. Claro que nós buscamos, então, ter sempre essa harmonia. O PSDB é a favor de uma harmonia, tanto social, econômica, mas também a questão da saúde, ela tem que estar presente, porque as três, elas andam juntas. Não adianta a gente querer tentar separar. Agora, quem tem a responsabilidade maior nesse caso são os governos, e para isso que as pessoas foram eleitas. É para elas estar lá para representar e para buscar soluções. Por isso que elas têm todo um aparato, elas têm toda uma questão de ministros, secretários, para fazer o melhor para o nosso cidadão. E muitas vezes a gente se decepciona, a gente vota errado, a gente escolhe errado, mas também nós temos o direito de rever isso. E por isso, esse ano que se adentra, né, estamos no pré-período eleitoral, aqui a gente chama a atenção dos nossos cidadãos miguelestinos para que fiquem atentos a essas questões que vêm ocorrendo, para fazer agora jus o seu direito democrático de estar escolhendo, e que persevere na perspectiva que temos gente boa assim na política, que temos gente competente que querem fazer o melhor por São Miguel do Oeste. Com perguntas entre os convidados, concluímos o terceiro bloco do programa Eleições 2020 JRTV Debate. Voltamos em seguida. Tu vê, o tempo passa. Tem mais um bloco? É o último. Tu é esperto, tu vem com as perguntas prontas, né? Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Voltamos com Eleições 2020, JRTV Debates. E agora vamos para o quarto e último bloco, em que a redação volta
a fazer perguntas para os convidados. E minha primeira pergunta é para Cristiane Zanata. Cris, qual é o projeto político de Cris Zanata no pleito desse ano? Pretende concorrer a prefeita novamente ou vai disputar uma das 13 vagas à Câmara de Vereadores, onde a eleição, nos parece, pelo menos em princípio, que ficou bem mais difícil na medida em que a legislação impede alianças nessa corrida para o legislativo. Qual é a tua proposta? Eu sei que você adora a política e é uma pessoa bastante participativa. E qual é o teu projeto político para 2020? Então, Serginho, nós, quando a gente fala na crise, a gente também tem que falar do projeto do PSDB. O PSDB tem um projeto, sim, político, de participar das eleições 2020, e eu, enquanto na função de presidente, eu tenho que estar motivando todo esse meu grupo, essas pessoas que acreditam que a gente pode fazer um trabalho melhor, que a gente pode construir, que a gente possa estar sendo mais solidário, que a gente possa ser mais sensível, que a gente possa estar melhorando, então, fatos cotidianos, não aqui vindo com, vara de mágica, nada, mas acima de tudo, o diálogo é sempre o melhor caminho para tudo. E o tempo também. A gente teve uma experiência assim no Poder Legislativo, onde que eu me sinto com o dever cumprido. Claro que aqueles 6 meses que me tiraram, depois a gente conseguiu o direito, o Supremo Tribunal nos deu a oportunidade de nós estar voltando para o mandato, mas aí já acabou também o período do ano nosso do mandato. Então, nós sabemos do nosso comprometimento que fizemos, que trabalhamos enquanto vereador, sempre na questão de ter uma postura ética, equilibrada no sentido de trabalhar o que é o correto, o que é o certo para o nosso município, defendendo então os objetivos do bem comum sempre, valorizando o nosso cidadão, até porque nós entendemos que no Poder Legislativo é onde que representa a soberania popular e é onde que as pessoas elas são ouvidas. Ali é a casa do povo. Eu costumava dizer enquanto vereadora que o Poder Legislativo é a casa do povo. E muitas vezes a gente não dá o devido valor para o Poder Legislativo. E aqui eu não vou entrar em mérito o porquê que a gente não dá. Então cada um faz e não tiro a razão muitas vezes de não dar esse valor, porque os próprios, que muitas vezes exercem esse papel, deixam a desejar. Mas enfim, nós estamos a serviço do partido. Se tivermos que ser um soldado, nós estamos também pronto para o que der e vier. Tudo isso vai passar por uma convenção, por uma definição partidária também. Mas é como eu disse antes, eu gosto da política, acredito na política, gosto de estar em contato com as pessoas, faço um trabalho voluntário assim, em N situações e acima de tudo, é que nem eu disse, a política, para mim, para a Cris principalmente, ela tem que estar a serviço das pessoas. Quando a gente consegue resolver uma situação, e o Carles falou muito bem antes, no início do programa, do debate, melhor dizendo, que tudo é política, tudo passa pela política. E nós queremos mudar as coisas, as maléficas, as mazelas que a gente tem na política, e a gente só tem que mudar isso com a participação efetiva. Então eu escuto muitas pessoas assim reclamando, fazendo alguma crítica, desabafando. Tem direito, a gente sabe. E é normal isso, porque eu também sou cidadão comum e eu também sinto os mesmos anseios, as mesmas decepções que muitos eleitores têm. Mas nós só vamos mudar isso, esse cenário, com a participação efetiva, colocando pessoas que são comprometidas, que usam a política para fazer o bom trabalho, para fazer o bom trabalho na questão da coletividade. Então, isso me faz ter vontade, sim, para concorrer. Agora, para quê? Só Deus sabe também, Porque é uma política, o Ulisses Guimarães já dizia, que é uma nuvem aqui, daqui a pouco já está lá. Mas a gente sempre faz a política com o coração e não com o fígado. Essa é uma frase do meu irmão, do Fio, que também deixou um legado que nos inspira, inclusive, tanto ele como toda a nossa família. Então, nós estamos analisando, o PSDB tem nome, sim, vai compor
uma questão na proporcional de vereadores, de nominata a vereadores, e o meu, com certeza, não está descartado para fazer parte dessa nominata também. Agora, a pergunta da redação é endereçada a Carlinho Burato, presidente do MDB. Carlinho, o MDB sofreu alguns desfalques importantes ao longo da caminhada dessa gestão administrativa. E, independente disso, o partido ainda conta em seus quadros com uma lista respeitável de fortes candidatos a vereador e até mesmo nomes de grande densidade eleitoral para disputar a prefeitura, como do ex-prefeito João Valar, do suplente deputado João Carlos Grandes, que você citou, do ex-vereador Moacir Martelli e do ex-candidato até a prefeito Ayrton Fávero. O MDB também sabe, pela experiência da eleição de 2016, que ir para o pleito com chapa pura, as chances de vitória diminuem consideravelmente. Então, Burato, qual é realmente a proposta, o projeto do MDB na eleição de 2020? Olha, o MDB de São Miguel, ele tem, apesar de ter perdido alguns integrantes, ganhado outros, né? O MDB permanece aqui em São Miguel, em termos de filiados, em termos de voto, como, se não o maior, mas com certeza um dos maiores partidos de São Miguel do Oeste. Eu acho que em número de filiados, e as eleições têm demonstrado isso, né? Na última eleição nós fomos de chapa pura e fizemos 5.800 votos, então é um número expressivo de votos para um partido só, né? O que ganhou a prefeitura estava em 6 partidos e fizeram 800 votos a mais, né? Nós tivemos, o MDB tem uma história de bons serviços prestados para São Miguel do Oeste. Nós estamos demonstrando agora numa página do Facebook os grandes feitos e as grandes obras que o MDB trouxe para São Miguel do Oeste. Nós temos uma lista de candidatos a vereadores muito bom, porque a gente muitas vezes fala tanto da majoritária e esquece da Câmara de Vereadores, que é o terceiro poder do município, que é a harmonia entre os poderes. O Brasil é constituído de 3 poderes de uma forma geral, e a Câmara de Vereadores deve fazer um trabalho muito bom, e para isso nós temos que qualificar a nossa Câmara de Vereadores. Então nós viemos para essa eleição com um propósito de melhorar São Miguel. Como eu falei antes, eu não tenho projeto pessoal nenhum. Eu assumi o MDB com um projeto de melhorar São Miguel do Oeste. É claro que a gente quer a participação do MDB, mas de forma consciente, de forma tranquila, e que nós tenhamos a capacidade de sentar com as pessoas e saber avaliar as pessoas que têm a capacidade para tocar o nosso município da forma mais correta possível. Então, assim, nós temos o próprio João Carlos Valar aí, que é um nome, que sabe que é um nome forte, que desponta. Nós temos aí um jovem com futuro, que é o João Grando, né, que hoje tem 52 anos, né, e pode ser, eu acho que o Gica, eu acho que até foi o prefeito mais novo da história, com 36 anos, se elegeu, se eu não me engano, foi prefeito de São Miguel. Mas o João Grando é um guri ainda, e que tem um conhecimento político muito grande, um conhecimento econômico. Hoje ele é diretor do BRDE, para você ter uma ideia. Não é cargo de confiança, é uma pessoa contratada com cargo lá, CLTista, né? Então, assim, nós temos esses nomes e à disposição. O próprio Ayrton, a Dete, provavelmente deve disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores, e isso qualifica bastante o nosso partido. Então nós temos muita gente boa e muita vontade para oferecer para São Miguel do Oeste. Ouvimos Carlinhos Burato, e agora a nossa pergunta é direcionada a Jean Carlesso, do PSOL. Carlesso, estamos num campo das incertezas. Muita coisa mudou, principalmente no âmbito local. Antigamente a gente dizia, partido tal tem tantos votos, partido tal tem tantos votos, se houver a coligação desse com aquele partido, ninguém tira a vitória e coisa.
Hoje já não é bem assim, as coisas mudaram bastante. E daí que eu pergunto para ti, como é que a Frente Democrática está trabalhando essa questão da coligação e se vocês já, já colocaram alguns nomes como pré-candidatos a prefeito no pleito desse ano? Respondendo a sua pergunta, então, sobre a frente, na verdade, por uma questão legal, não é uma coligação, porque primeiro isso tem que ser debatido em convenções, né? Então, de nada adiantaria, por exemplo, chegar aqui e falar existe uma coligação se depois um partido ou outro na sua convenção não aprova, né? Então, na verdade, é um movimento. É, né? Bem oportuno que tu esclareça isso. É um movimento, a Frente Democrática é um movimento, e como eu disse em outra oportunidade, ela tem uma carta de intenções, né? Uma carta de princípios. Então, entre todos os partidos se convencionou que será construído um projeto de emergência para São Miguel do Oeste. Esse projeto de emergência está se tornando já fato dentro da frente, né? A gente constituiu um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho foi criado essa semana, e a missão desse grupo de trabalho é ir até a sociedade civil e buscar ideias, demandas e construir um projeto de governo para São Miguel do Oeste. E como é a frente que está fazendo isso, levantando essas ideias para construir um projeto, isso não é de propriedade de ninguém. É uma propriedade coletiva, independente de quem se elege, independente de quem que for o prefeito, ali vai estar um conjunto de ideias que vai servir para a população inteira. Então, a ideia da frente é construir um projeto, certo? Em cima desse projeto não haverá nomes, por isso que hoje dentro da frente não se fala o partido A vai ter candidato a prefeito, o partido B não, a gente está construindo primeiro o projeto. E se depois não houver coligações ou houver coligações, aquele que for candidato a prefeito, se chegar a se eleger, ele terá aí a demanda da população. Ele terá ali aquilo que o povo quer, aquilo que o povo precisa, e um projeto, como eu disse, de emergência para recuperar a economia e também salvar vidas, né? Então, um outro sentido da sua pergunta também, no sentido de lados, né? Então, qual que é o lado disso, qual que é o lado daquilo? Hoje, a maior urgência do país é a democracia. Não existe diálogo sem democracia. Então a gente precisa defender isso, que é um princípio fundamental da Constituição Federal. Então o PSOL historicamente foi um partido democrata, né? Desde quando ele foi fundado, ele surgiu como uma dissidência daqueles que defendiam algumas ideias que o partido não acreditava, e surgiu um partido que põe em seu nome a liberdade. Então o nosso partido busca, através do diálogo com a sociedade, fazer florescer a democracia. E é através desse diálogo com a sociedade que você tira as ideias, entende? Então não adianta você falar em projeto de governo autoritário, não se adianta ter falado de projeto de governo ou de planos políticos para o município se não há diálogo. Então, primeiro a democracia, segundo a Constituição, a vida, a liberdade, e tudo isso nós vamos construir um bom projeto para São Miguel do Oeste. Ouvimos Jean Carlesso, presidente do PSOL. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do Eleições 2020 JRTV Debate. Nós agradecemos a participação dos nossos convidados. Cris, suas considerações finais, por favor. Serginho, nossos amigos do JRTV, dos nossos amigos Miguel Estinos, dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos reunidos, debatendo, pensando São Miguel do Oeste, enquanto PSDB, PSOL, MDB, enfim, todas as agremiações partidárias, nosso cidadão que está lá na rua conversando, dialogando, querendo melhorar, dando sugestões. Nós estamos atentos a todas essas situações, e o nosso compromisso é com a comunidade Miguel Estino, com o nosso cidadão Miguel Estino, de estar trabalhando, buscando sempre o melhor para o nosso município. E esse melhor, ele passa pela educação, ele passa pela saúde, ele passa pela infraestrutura, para a nossa agricultura, enfim, para todas as áreas de uma gestão pública comprometida, principalmente com o diálogo, com a questão
de ver o cidadão, de ter essa sensibilidade de estar promovendo então esses espaços onde que se promova então um trabalho de forma comunitária, um trabalho pensando e enfocando sempre as pessoas em primeiro lugar. Então, dizer e agradecer também ao Carlinho Burato, ao Carlesso, a você, Serginho, né, a toda a tua equipe que também nos assessora nesse momento, da nossa satisfação de estar vindo aqui e falar de política, no momento onde que as pessoas estão focadas, e está focado também, né, numa pandemia, que essa pandemia a gente pede aí, roga a Deus que nos proteja, né, sempre rogando pela saúde e que ilumine também os nossos cientistas, os nossos governantes, nós mesmos também tendo essa conscientização de ter sempre esse cuidado. Mas como eu estava dizendo antes, falar de política hoje é um momento delicado, mas também ao mesmo tempo é um momento importante, onde que antecede o período eleitoral, para que nós possamos então, os próprios partidos, as agremiações políticas, estar ofertando, né, nesse pleito os nomes para que disputem essas eleições sempre no melhor intuito de São Miguel do Oeste. O PSDB então agradece. Também eu queria dizer que nós vamos ter uma nominata de vereadores onde que eles vão ser a sua primeira disputa. A gente foi os olheiros do nosso município, onde buscamos pessoas comprometidas, pessoas querendo fazer o diferente, um diferente com compromisso, com responsabilidade, com transparência, sempre em prol então do nosso cidadão Miguel Estima. Nós agradecemos e desde já estamos à disposição sempre que houver a necessidade. Mais uma vez, nosso muito obrigado a Cris Zanato, do PSDB. Agora gostaríamos de ouvir as considerações finais de Jean Carlesso, do PSOL. Agradecer à JR TV pela oportunidade de participar desse debate, agradecer a todos os internautas aí que acompanharam esse debate, e dizer que, seguindo a mesma linha do que disse a Cris, né, realmente é um momento difícil de falar de política, mas a gente tem que entender que sem ela nada funciona. Então a gente precisa, nesse momento que está acontecendo um desastre nacional, a gente precisa sim discutir de política, porque é a política que salva vidas, é a política que salva a economia. Então a gente precisa trazer essas ideias, debater na sociedade, criar saídas, criar lideranças, criar projetos, e isso só se faz com o debate. E hoje a televisão, a internet, o rádio são os meios de comunicação que a gente tem a oportunidade para fazer esses debates, por isso que é um bom trabalho que a JR TV está fazendo aqui nessa questão do debate. E por fim também agradecer a presença da Cris, a presidente do PSDB, e também o Burato, presidente do PMDB, que esse debate de ideias, é da dialética que a gente extrai as melhores soluções. Então, agradecer. Obrigado ao Jean Carlesso. Também vamos ouvir as considerações finais de Carlinho Burato, do MDB. Então, agradecer a Cris, né, o Jean, que foram meus colegas hoje de debate, agradecer você, Serginho, pela oportunidade da gente poder mostrar nossas ideias, né? Dizer que o MDB de São Miguel continua aquele partido que busca sempre o interesse e o melhor para São Miguel do Oeste. Teremos aí uma eleição pela frente, é importante para cada cidadão sentar, analisar as propostas, ver, fazer uma análise um pouco mais profunda sobre as coisas, né? E saber exatamente para que caminho seguir. No meu caso de presidente do partido, eu não busco, provavelmente não serei candidato a nada, não busco nada para interesse pessoal, estou coordenando um time e esse time tem tudo para ser vencedor. E aqui, na minha pessoa, São Miguel do Oeste pode ter certeza que sempre terá um leão brigando pelos interesses de São Miguel do Oeste. Eu sou um empresário da cidade, e eu entendo de que eu só cresço se a minha cidade crescer. E do poder público hoje, o que o empresário, nós, por exemplo, conversamos sempre,
é que a prefeitura não precisa nos ajudar, não atrapalhando, já está de bom tamanho. Agradecemos mais uma vez a participação no programa de hoje de Carlinho Burato, presidente do MDB, Jean Carles, presidente do PSOL, e Cristiane Zanata, presidente do PSDB, que abrilhantaram sobremaneira o programa desta sexta-feira. Acreditamos que com essa iniciativa estar contribuindo com o processo eleitoral, abrindo mais espaço para o debate, para a troca de ideias, dentro de um clima cordial, um clima franco, mas porém de muita seriedade e responsabilidade acima de tudo. Tivemos o oferecimento do Grupo CONAC, Patrimonial Segurança, Florestal JP, MK Telecom, que estão conosco todas as sextas, a partir das 18h30, com Eleições 2020 JR-TV Debate. As filmagens e edição foram de Stênio Vacher e a apresentação de Sérgio Vacher. Agradecemos o seu carinho, a sua audiência e já os convidamos para estar conosco na próxima sexta-feira em mais uma edição do nosso programa Eleições 2020 JR Debate. Até lá e um grande final de semana a todos. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MK Telecom, da velocidade para o mundo da conexão.